tema esta mensagem em CD logo depois do culto. Tema de hoje, fé e finanças. Diga FF. Fé e finanças. Fé e finanças. Dizem por aí que fé não combina com finanças, mas não é o que diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que fé e finanças têm que andar juntas. Amém? Então vamos lá. Diz a palavra de Jeremias, capítulo 29, versículos 11 a 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é de qualquer jeito que se encontra Deus e as suas respostas. É quando a gente vai ao seu encontro de todo o coração. Vamos ouvir a voz de Deus nesta noite sobre fé e finanças. Feche seus olhos. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esta oportunidade preparada por ti, Senhor. Uma noite que não vai ser igual às noites anteriores, nem será igual às que virão, Senhor. Uma noite em que o teu Espírito falará às vidas que aqui estão, aquelas que estão pela internet conosco, aqueles que vão ouvir este CD depois. Mas hoje, Senhor, a maná, a comida fresca, a comida sólida, preparada por Ti, para nos alimentar com substância. Nós estamos, Senhor, recebendo cada vez mais fundamentos, materiais preciosos para a construção das nossas vidas, das nossas famílias. Ouro, prata e pedras preciosas, materiais incorruptíveis da graça de Deus, que vão ficar para sempre, que não são, Senhor, corruptíveis. Por isso agora, Jesus, que o teu povo entenda um pouco mais sobre fé e finanças, para que, Senhor, caia por terra toda mentira do diabo nessa área tão importante, a área financeira, a área material, e que o teu povo saiba, Jesus, que pela fé, muralhas têm que cair, montanhas têm que ser lançadas nos mares, e nós vamos, Senhor, na direção dos nossos maiores objetivos, alvos, e na realização dos nossos sonhos, em nome de Jesus, amém, e todos digam amém, graças a Deus. Meus irmãos amados, eleitos, escolhidos, predestinados desde antes da fundação do mundo, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, povo de propriedade exclusiva de Deus. O Espírito Santo tem a capacidade de colocar tudo em ordem na nossa vida. O Espírito Santo tem a capacidade de organizar tudo que porventura esteja desorganizado. E ele faz isso com um plano perfeito. Ele tem a possibilidade de recuperar na sua vida e na minha vida tudo que nós perdemos. O Espírito Santo pode nos dar, pode nos restituir. Então, você que quebrou emocionalmente, ou você que quebrou na sua família, quebrou na sua saúde, quebrou nos seus sonhos, quebrou em alguma relação afetiva, você que quebrou financeiramente, para você, Deus tem um plano para reparar toda a sua vida, tudo que foi quebrado, tudo que foi perdido, porque nada é impossível para Deus. O desejo de Deus é o bem-estar de todos aqueles que creem em Jesus Cristo e que o recebem como seu Senhor e Salvador. Deus tem um plano perfeito, Deus tem um plano eterno em todos os aspectos, para todas as áreas da vida. O cristão, ele não pode ser apenas salvo e ter problemas financeiros para o resto da vida. O cristão não pode ser salvo até com uma vida financeira organizada,
mas viver doente, viver deficiente no seu físico ou na sua vida emocional para o resto da vida. Então, aquilo que lhe fazia cativo vai mudando gradativamente, aquilo que lhe escravizava, aquilo que lhe prendia, tem que ir mudando paulatinamente pela regeneração que a palavra de Deus produz na sua vida. É essa regeneração, é essa restauração, essa restituição que Deus quer manifestar na vida dos seus filhos. Quanto mais palavra, quanto mais conhecimento da Bíblia Sagrada você recebe, você tem na vida, mais resultados de mudança, mais resultados de restauração, de restituição, de reorganização de vida. E uma das áreas que Deus deseja ver mudada, ver regenerada na vida de cada um dos seus filhos é a área financeira. É este aspecto da economia, né, da família. Este é o maior drama que existe para as pessoas hoje em dia. Há muitos dramas, há muitas preocupações, mas há muito envolvimento de outras áreas com a área financeira. A área financeira liga muitas outras áreas. Problemas começam a existir em certos casamentos por causa da área financeira. Doenças começam a se manifestar por causa da área financeira. Desgaste emocional, desgaste nas relações interpessoais acontecem, você vai ver, há muito fundo financeiro, deficiência financeira. Até no ministério pessoal de cada filho de Deus, às vezes esse ministério ele é apagado, às vezes os talentos são enterrados em função de dramas na área financeira. Agora, o mesmo Deus que salva, o mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que dá vida eterna, Ele quer que você viva a plenitude da sua graça. E plenitude é o todo, é o completo da graça de Deus. Ele tem interesse no seu bem-estar. Deus quer que você viva bem. Deus quer que você viva feliz. Deus quer ver você com todas as suas necessidades supridas. Deus tem um plano perfeito para a sua vida financeira, para a sua vida econômica, que é algo, amado, tão importante que Deus estabeleceu um plano para você nessa área também. Se você ler os jornais, você vai perceber como é que a crise está instalada no nosso país. Não só no nosso país, na América do Sul, na América Latina, na América Central, vamos subindo, na América do Norte. No mundo inteiro, nós vamos ver a crise instalada. Como é que as pessoas estão alvoroçadas com o que vai acontecer? Todo mundo aí botava fé na eleição americana. Ele já está lá no poder. Está se movendo numa direção e na outra. E ninguém parou de falar na crise. Ninguém parou de falar no que vem pela frente. Porque ele não tem a solução para os problemas mundiais. Só Jesus tem soluções. Só Jesus tem respostas, porque só Jesus é o autor de milagres. Então, eu quero hoje, como sua pastora, mestre na palavra, eu quero lhe trazer um plano econômico de Deus que você deve aceitar no seu coração, na sua mente. Você deve receber, porque é isso que vai afetar a sua vida toda. E vai afetar não só os seus negócios, mas vai afetar a sua família, vai afetar a sua saúde, vai afetar o seu futuro, porque o que você construir hoje, você vai usufruir amanhã. O que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Então, construa hoje um alicerce bem sólido na sua vida material. Construa um alicerce sólido. Nós não estamos aqui para falar somente de salvação. A vida eterna já está preparada para aqueles que têm Jesus Cristo. Mas enquanto estivermos aqui, Deus também tem um plano vitorioso para nós desfrutarmos e usufruirmos. 95% da nossa vida, saiba disso, 95% da nossa vida, olha, é bastante, hein? Dependem da questão financeira. Por isso, nós precisamos de um plano perfeito de Deus. Talvez você não imagine quantas
coisas estão comprometidas por causa da área financeira, às vezes, deficiente. Quantas ligações existem na nossa vida como um todo? E a base dessas ligações é a vida financeira. 95% da nossa vida dependem da questão financeira. Se eu perguntasse a quem vai ao supermercado, você reparou nos preços do supermercado? Sem querer aqui deixar todo mundo para baixo e tal, mas você reparou? Quem vai toda semana está reparando o que está acontecendo no supermercado, na feira? Toda semana nós vemos os produtos com aumento. E depois vem algumas estatísticas, né, da Fundação Getúlio Vargas e tudo mais, se escolhem alguns produtos. Se escolhem alguns produtos da cesta básica para calcular esse índice. E eu venho acompanhando isso nos jornais, e eu tenho visto que eles dão índices de conjunto de produtos isolados, mas se você marcou o que foi falado na semana retrasada, o outro conjunto na semana passada e o dessa semana, você vai ver que o aumento é geral. De todos os produtos. Tudo isso faz parte de um reino humano. Mas nós não pertencemos a esse reino mais, amados. Nós pertencemos a um outro reino. O reino celestial, o reino de Deus. Mas eu não estou no céu. Mas você já usufrui do plano do reino de Deus aqui na terra. Diga com fé, diga, Deus tem um plano financeiro para a minha vida. Um plano que refletirá em todas as áreas. Então, o sistema financeiro humano, esse sistema financeiro do mundo, ele é muito corrupto. Ele visa manter o homem sempre escravizado e sempre endividado. Para o mundo é muito bom que haja crise. Para o diabo é muito bom que todo mundo esteja cheio de dívidas, que todo mundo seja escravo da vida financeira deficiente. Mas Deus, e só Deus, tem um plano perfeito para nos livrar dessa amarra financeira, dessa amarra mundana e mundial na área financeira. A crise financeira não pode lhe atingir. Então, hoje eu quero que você saiba disso, que você assuma isso. Porque eu ouvir crentes dizendo, não, é a crise, né? Isso não vai mais, mas é a crise. Bem, você é o quê? Você vive em que reino? Você precisa se converter. Porque nós somos guiados e dirigidos por um reino inabalável. E eu sei que nessa hora muita gente diz, bispa, a senhora vive fora da realidade? Seu marido não trabalha? Não sabe como as coisas estão? Talvez a gente saiba mais do que ninguém. Principalmente porque o meu marido trabalha numa multinacional. E sabe o que está rolando aí fora. E é grave mesmo. Agora, se nós nos submetermos à gravidade que está aí fora, qual a diferença da nossa fé? O que nós fazemos com a Bíblia na mão? Para que nós oramos? Para que nós somos cristãos? Nós somos chamados pela sociedade de crentes. Dá para honrar esse nome? Essa é a proposta. Dá para honrar isso? Porque crente fajuto. Amado, nós estamos cheios. O mundo não quer saber de gente com Bíblia na mão que não vê resultados, que não apresenta testemunho de vida. Agora, eu estou aqui para lhe falar de finanças, mas eu estou aqui para lhe falar, acima de tudo, de fé. E o que muda, o que faz a diferença, é a fé. É aquilo que nós cremos da palavra de Deus. O único plano que pode vencer esse sistema econômico do mundo, mal, corrupto, é o plano de Deus. Só que a igreja de Jesus Cristo, os cristãos, têm que estar dispostos a optar por esse plano que Deus tem para nós. Porque se eu sou cristã, mas eu vivo de acordo com o plano do Brasil, o plano econômico do governo, o plano mundial, então a minha opção está errada. E eu vou estar sujeita àquilo que eu escolho. As minhas escolhas definem o que eu vou viver. As minhas escolhas definem o que eu vou receber. As minhas plantações definem o que eu vou colher. E é obrigação da igreja, de um altar sério,
ensinar o povo de Deus a viver este plano para que todos possam passar para um novo patamar de vida. Afinal, a palavra profética é: em 2009 crescerás sobremaneira. O teu primeiro estado terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá sobremaneira. Jó 8:7. Então, eu quero esse crescimento, você não quer? Agora, tem que incluir a área financeira. Nós estamos promovendo um estudo bíblico, sábado, para que você cresça espiritualmente, cresça no conhecimento, cresça na graça. Mas eu estou aqui hoje lhe dizendo que há uma maneira de você crescer financeiramente. Você tem que colocar o plano de Deus em prática na sua vida. A igreja está lhe fornecendo este conhecimento, este ensinamento. Eu sei que muitos lutaram incansavelmente na vida e não alcançaram nada. Eu sei que há muita gente frustrada por causa da área financeira. Agora, hoje, se você quiser, se você ouvir o que Deus está lhe falando, você pode iniciar algo que vai tirar você de qualquer situação difícil nesta área. Pode. Se eu perguntasse, quem experimentou sair da dificuldade financeira para a provisão de Deus? Aqui, que está aqui hoje. Levante a sua mão. Quando você chegou aqui, como era a sua vida financeira? Não é a igreja que fez alguma coisa. O que você recebeu da parte de Deus, quando você se submeteu ao que Deus lhe disse, e só quem se submeteu viu a diferença. Viu a multiplicação, viu o crescimento, viu o progresso. Você deve ensinar, amados, os filhos, seus filhos, para que toda a sua posteridade seja livre de opressão em qualquer área da vida, mas incluindo a financeira. No Salmo 37, versículo 25, o salmista diz: fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado. Não é para um filho de Deus, um lavado no sangue de Cristo, viver como se fosse um desamparado, porque não é. Nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, faça opção pelo plano de Deus e veja isto aqui ser fato na sua família. Porque tem filho que está cansado também de ver o pai, sabe, não sair daquela vida, não poder, sabe, um filho que não pode sonhar, porque o pai não se submete ao plano de Deus. Porque luta com Deus, vive no plano mundano, no plano, sabe, da economia, que está aí toda deficiente. Eclesiastes 10:19. O festim faz para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro, meus amados, atende a tudo. Eu não sabia que a Bíblia tratava dinheiro desta forma. Você precisa conhecer o plano de Deus. Você precisa ter tudo atendido. Tudo aquilo que é necessidade precisa ser suprida. Vai desde o emocional, do físico, familiar, profissional, até o financeiro. O dinheiro atende a tudo. Amém? Eclesiastes 10:19, você deve fazer um quadro, colocar lá na sua geladeira. Agora, isto aqui é para os fiéis. Não adianta ficar colando na geladeira, pôr um plástico no carro e não se submeter ao plano de Deus. Viver conforme o mundo, fazendo as coisas do mundo, as falcatruas do mundo, os jeitinhos do mundo. E depois diz, eu não vejo Deus na minha vida. Nunca vai ver. Deus agir? Deus age de acordo com os seus princípios, de acordo com os seus valores. Ele diz que o dinheiro atende a tudo. E ele sabe que você precisa ser atendido nas suas necessidades. Então ele quer fazer o dinheiro chegar às suas mãos. Eu creio profundamente na palavra de Deus. Agora, isso aqui é para os fiéis, para os que têm sabedoria de Deus. O que é ter sabedoria de Deus? É aquele que sabe a vontade de Deus, conhece a palavra e vive ela. Aplica. Este é o sábio. Os que têm sabedoria aplicam o plano de Deus também na área financeira. Amém? Porque, amado, começa a faltar dinheiro, um pouquinho vai se vivendo, vai se dando um jeito, vai se tentando superar. Mas isso numa constância, isso aqui vai afetar o casamento. E tem gente aqui que sabe muito bem que o casamento esfria, o casamento fica deficiente, o casamento fica um jogo de acusação, uma cobrança, um negócio desgastado. Muitas vezes um testemunho ruim,
por causa da falta de dinheiro. A falta de dinheiro vai afetar a saúde, mais dia ou menos dia. A falta de dinheiro gera brigas na família, discórdias, divisão familiar. Falta de dinheiro gera depressão. As pessoas, sabe, começam a fazer aí tratamentos, entram em crise. Ninguém pode servir a Deus com liberdade se está preso a uma situação financeira deficiente. Vamos dizer claramente isso. Porque essa coisa de eu posso servir a Deus com inteireza de vida, eu não posso. Se eu estou cheio de dívidas, se eu estou cheio de compromissos que não são possíveis de serem supridos, se eu estou cheia de confusão financeira, se eu não tenho estabilidade, se eu não tenho sossego na vida financeira, eu não vou estar inteira em nada na minha vida. Em nada. Nem no meu casamento, nem nas práticas do dia a dia, nem no meu trabalho, nem na minha igreja, nem para com Deus. Deus sabe disso. Em Provérbios 22:7, ele diz assim: o rico domina sobre o pobre. Lógico. O que toma emprestado é servo do que empresta. Então, se você não aplica a palavra de Deus, é isso que acontece. O rico vai dominar sobre a sua vida, domina mesmo. Você vai começar a lançar mão de empréstimos, e tomara que Deus hoje esteja usando esta palavra para impedir que você faça mais empréstimos. E quem toma emprestado se torna servo, escravo, empregado de quem empresta. Se você não aplicar o plano de Deus, isto acontece. O que faz dívidas com alguém se torna servo daquele que emprestou. Estão aí os bancos, estão aí os cartões, as financiadoras, estão aí. Os agentes financeiros, estão aí os agiotas também, ameaçando pessoas, assustando, colocando famílias em perigo. Deus não quer que sejamos dominados, Deus não quer que nós sejamos servos, escravos daquele que empresta. Qualquer um, banco, cartão de crédito, cheque especial, amigo, família. Ai! Quem já tomou emprestado de família sabe muito bem do que eu estou falando, o que a Bíblia está falando. Agiota. Toda vez que você toma emprestado, você se torna escravo de quem lhe empresta. E depois começa a reclamar. A pessoa não sai do meu encalço, a pessoa fica me cobrando, você é escravo dela. Você é servo da pessoa. E o patrão, aquele que manda, ele cobra. Ele fica no encalço, é direito dele, o dinheiro é dele. Deus não quer isso na sua vida, meu amado. Deus quer que você tenha a ponto de você ter para emprestar e não tomar emprestado. E o povo da graça de Deus não vai ter para emprestar, vai ter para dar. Vai ter para dar. Então, a vida da maioria das pessoas gira em torno de quê hoje em dia? Dívidas. É muito difícil você encontrar alguém que não tenha dívidas. Eu não estou falando por aquisições. Lógico, uma pessoa que adquiriu um imóvel, uma casa própria, ela financiou, ela tem dívidas, mas ela está adquirindo um bem. Ela está facilitando o pagamento para ela poder adquirir, ela está investindo. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando daquelas dívidas que o dinheiro foi embora e não ficou nada. Não era para nada. Era para cobrir um rombo, para cobrir um buraco, para cobrir um buraco anterior, para cobrir um outro, para cobrir um outro, para cobrir um outro. As pessoas vivem assim. Cheque para cobrir cheque, cartão para cobrir o cheque, outro cartão para cobrir outro cartão. E as pessoas estão nisso. Mas Deus tem um plano melhor para todos nós. Nós vamos ver uma passagem bíblica, rapidamente, 2 de Reis 6, 1-7. Olha isto aqui. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu. Discípulos dos profetas. Haviam aqueles profetas que estavam, acompanhando um profeta mais experiente, alguém que tinha mais intimidade com Deus, para eles aprenderem como se relaciona com Deus, os preceitos de Deus. E os discípulos dos profetas disseram algo a Eliseu, o profeta maior. Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Nós estamos num lugar muito pequeno. Tem coisa maior para nós. Muito bem. Vamos, pois, até o Jordão,
tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu o profeta Eliseu, o maior, ide. Então, o que acontece aqui? Há um momento na vida em que nós queremos crescer. Está pequeno demais, está apertado demais, está escasso demais. E nós queremos expandir, nós queremos algo melhor. E o que Deus está nos dizendo? Vai, é para expandir, é para crescer, procure algo melhor. Sua casa encolheu? Porque quando os filhos crescem, a casa encolhe. Eu achava o meu apartamento tão grande, eu achei ele tão pequeno. Será que ele encolheu? Cresceu todo mundo. Tem mais gente frequentando a casa, ficou tudo pequeno, né? Então assim, toda vez que você acha alguma coisa pequena, que está pequeno demais, está apertado demais, está escasso demais, Deus nos dá o direito de ir para um patamar superior, de ampliar os nossos limites. Ele diz, põe as estacas mais longe, estende a tenda da tua habitação, porque você vai transbordar para dizer, ele tem mais para encher. Nós precisamos ter esse espírito aqui dos profetas. Queremos um lugar maior. E o profeta, que era a voz de Deus, disse, vai para um patamar superior, vai para um lugar maior. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá cada um, vamos construir algo, todos nós podemos ir. O que eles estavam dizendo aqui? Nós podemos todos. Eu não sei se lá tinha um mais esperto que o outro, um mais rico que o outro, de uma família melhor que o outro. Não importa, todos têm direito de ir para um nível superior. Agora veja o que acontece no versículo 3. Disse um, serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou, eu irei. O que ele falou aqui? O que um deles falou para Eliseu? Eliseu, você não quer ir junto? Não é porque você já é o maior, você é o mais importante, você é o que mais tem experiência com Deus, que você também não pode ir para um lugar mais espaçoso. Isto não tem limites para ninguém, nem para quem está chegando à obra de Deus, nem para quem está há muito tempo. Deus tem coisa maior para cada um de nós. E diz o versículo 4, e foi com eles. Eliseu falou, vamos, é um lugar maior que vocês querem? Estão me chamando para coisa maior? Vamos. Chegados ao Jordão, cortaram madeira, era a proposta deles, construir um local maior. E agora no 5, tinha uma figura ali que tinha um problema. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado desse cara caiu na água. Ele gritou e disse, ai, meu senhor, porque era emprestado. Pronto. Tinha alguém ali no meio que estava escravizado por causa de um machado, que era algo importante para eles, lógico. Quando aquele machado caiu na água, eles, e agora? E agora? Não era um simples machado que tinha caído na água, mas ele estava escravo de alguém por causa de um machado. Quantas vezes o povo de Deus não está escravo de alguém por causa de um machado? E quando esse machado não volta? E quando esse machado não pode ser devolvido para quem emprestou, amados? Preste atenção. Às vezes são circunstâncias. Você acha que ele fez por mal? Não. Você e eu também não fizemos por mal quando nós tomamos emprestado e não conseguimos devolver. Não havia maldade. Mas você vê o que está atrás desse empréstimo todo. Isso é uma arma ou uma armadilha do diabo. De repente uma circunstância vem e o machado foi embora. E nós ficamos totalmente humilhados. Às vezes somos execrados por causa do machado que foi embora. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Agora aqui veja Deus na atuação através do profeta. Onde caiu o machado? Mostrou-lhe ele o lugar. Afundou, imagina o machado, é pesado. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. Lógico que isso aqui tudo tem uma profundidade, uma conotação espiritual. Esse pau que foi cortado tipifica a cruz de Cristo. Que onde você colocar o sacrifício de Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus, vai te trazer de volta aquilo que foi perdido.
Há coisas para voltar para a nossa mão? Há. Mas você precisa se submeter à cruz de Cristo. Você precisa se submeter à obra de Deus. Senão, amado, não há ferro que flutue. Não há dinheiro que volte. Não há como você honrar um empréstimo, um compromisso, se Deus não estiver envolvido em todas as áreas da sua vida. Quem está compreendendo isso aqui? A ênfase desta passagem é o versículo 5. Põe o 5 para mim. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Era emprestado. O grito do homem foi tão grande por causa dele ter perdido um machado emprestado, amados, que Eliseu só recuperou o machado porque o machado era emprestado. Senão, que serventia tem aquele machado se tinha tantos outros com machados ali? Ele só recuperou aquilo lá porque era emprestado. E ele sabia da encrenca que esse homem teria pela frente. Então, qual é a lição disto aqui? O que toma emprestado tem muitos problemas na vida, muitas implicações. É servo de quem empresta. Deus quer que você seja servo só dele. Amém? Não de quem lhe empresta. Toda pessoa que tem dívida acaba um dia por dar esse grito: ai, meu Deus. Todo mundo. Todo mundo que tem dívida um dia vai dar esse grito: ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, agora. Ai, Senhor, como vai ser? Deus não quer que tenhamos dívidas. Porque o cristão endividado está preso. Ele tem correntes, ele tem um senhor que o escraviza. Ele é servo de um credor. O Senhor Jesus quer que você viva livre de qualquer dívida, porque Ele tem provisão em abundância para você. Você tem um Deus que tem toda abundância, como Ele vai permitir, como Ele vai querer que você viva endividado? Ele quer que você adote o plano dEle e que você comece a mudar de vida a partir de hoje. Amém? 1 de Pedro 5,7 diz, 1 de Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de todos nós neste ministério, nos mínimos detalhes. Ele quer tirar de sobre nós qualquer peso financeiro, qualquer fardo financeiro. Ele diz no Salmo 113, 7 e 8, Ele ergue do pó o desvalido e do monturo nesse... Deus não afunda mais. Quando você perde tudo, alguns aqui sabem do que eu estou dizendo, todo mundo pisa e afunda mais um pouquinho. Se puder ajudar a fazer o buraco para te enfiar de uma vez, faz. Humilha, pisa, sabe? Sapateia em cima, tripudia. É verdade, eu sei o que é isso, já vivi isso. Mas só Deus ergue do pó o desvalido e do monturo necessidade. Deus tira do buraco. Ele tem esse poder. Versículo 8. Para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Deus quer que você se assente do lado dos bem-sucedidos no povo de Deus. Então, os bem-sucedidos estão para Deus no seu povo, amado, não no mundo, não são os ímpios. Pare de olhar a vida alheia. Pare de fazer conta em cima da vida do ímpio. O salmista diz, passei lá, vi a casa do ímpio, a plantação do ímpio, o progresso do ímpio. No dia seguinte passei lá, não tinha mais nada, nem o ímpio, nem as coisas dele. Amado, só nós temos a garantia de coisas duradouras, de coisas eternas, porque a bênção de Deus não acrescenta dores, Deus não tira, Deus acrescenta, Deus aumenta, Deus multiplica, Deus faz crescer, Deus faz progredir. Você precisa acreditar. Quem já teve essa experiência de ser levantado do montura e hoje está sentado aqui com os príncipes? Eu. Graças a Deus. Graças a Deus. Somos príncipes no meio do povo de Deus. Somos princesas da graça de Deus. Não podemos ficar no pó nem no monturo, amado. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que nos faz acreditar na palavra dele. Deus quer fazer um milagre, dar estabilidade em todas as áreas da vida. Deus quer. Para que você viva a bênção de Deus, para que você vença todas as oposições que vierem à sua vida. Qual é o primeiro passo? Deus está cuidando de nós, creia nisso. Tem que acreditar que Deus cuida de nós. Você não é um OVNI no meio da terra.
Você não é um número de CPF ou de RG. Você é um filho amado de Deus, um eleito, um escolhido, e Deus cuida de você. Talvez você não cuide de você, mas Deus cuida de você. Bispa, quem não cuida de si, quem não se protege praticando a palavra, não tem cuidado de si. Está descoberto. Dívidas são o produto de uma má administração. Ou dívidas são o produto de uma negligência em ser fiel a Deus. Então vamos deixar claro aqui. Dívidas, produto de má administração, falta de conhecimento. Não sabia, não errei, não sabia administrar, não sabia o que Deus queria, não sabia como Deus pensava, não sabia me submeter a Deus, está ali. Ou sabia tudo, mas não obedeci nada. É negligência também, acaba em dívidas. Mas Deus, amado, sempre mostra o caminho para a salvação. Ele tem um plano perfeito. Amém? Deus pode até, vendo atitudes nossas bíblicas, cancelar uma dívida. Sabia disso? E Ele já fez isso na minha vida. Deus pode até cancelar dívida. Acredite nisso. Se você duvida, Ele não vai cancelar a sua. Se você acredita, quem sabe, se submetendo à palavra de Deus, você vê o cancelamento de uma dívida. No segundo livro de Reis, vamos ver uma outra passagem bíblica. 4:1, está assim. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, veja que aqueles discípulos dos profetas, eles agitavam bastante, né? Eles queriam coisa melhor, eles sabiam que Deus prometia, que eles podiam crer, eles iam até Eliseu, eles diziam, não, nós queremos, vamos Eliseu, vamos junto, vamos lá, vamos ver a glória de Deus, vamos. É como você, como eu, vamos lá. É quinta-feira, eu estou cansado do trabalho, eu vou sem jantar mesmo, mas vamos lá, vamos agitar, vamos ver a glória de Deus, eu sei que Deus tem coisa melhor para mim, eu vou me juntar com vencedores, eu não vou me juntar com perdedores, porque quem fica em casa, quem só resmunga, quem se junta ao coleguinha de trabalho, que vai para o happy hour, se junta a perdedores, a derrotados, esse não tem como ver a glória de Deus em nenhuma área, muito menos nas finanças, você verá, eu creio nisso profundamente. E essas mulheres aqui, dos discípulos, olha só a condição de uma delas. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Uma daquelas famílias, marido morreu. E ele era um servo de Eliseu, ele era um dos aprendizes de profeta, um seguidor de Eliseu, da obra de Deus. E a mulher estava viúva, e ela foi procurar Eliseu e disse assim, olha, é o seguinte, estou com um problema sério. Meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Ele era um homem de Deus. É chegado o credor, quer dizer que o marido dela deixou dívida para ela. Ele era um homem de Deus, só que ele tinha dívidas. E ele morreu. O que nós temos visto de gente arcando com dívida de morto? É verdade, desesperado. Meu pai que tinha dívida, eu vou pagar. Meus filhos estão comprometidos por causa da dívida do meu. Olha, tu sabes que ele temia ao Senhor. Temia, mas não era muito sábio. Há muito cristão que teme a Deus, mas não é muito sábio. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então veja que situação. Um dos discípulos de Eliseu morreu, deixou dívida para a família. Só Deus podia resolver isso. Os filhos iam ser escravos para pagar a dívida do pai morto, porque era assim que funcionava. Isso aqui era o tempo da lei mosaica. Tem gente aqui, amado, tem gente me ouvindo, me assistindo pela internet, que vai ouvir este CD, que está para perder o carro, que está para perder a casa, que já perdeu muita coisa até aqui. Já perdeu o nome, já perdeu o crédito, já perdeu dignidade, já perdeu a honra, já perdeu muita coisa. Já perdeu família. Há pessoas que estão perdendo, estão para perder. Estão para perder a empresa, estão para perder a loja. Essa mulher aqui, ela foi sábia. Ela acreditou que o profeta de Deus poderia ajudá-la. Você que veio aqui hoje, foi um homem, uma mulher muito sábios. Muito. Vocês vieram acreditando, não em mim, mas que este altar tem ajuda. É socorro na hora da tribulação. Diz no versículo 2. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Ele, como ser humano, como homem, o que eu vou fazer?
Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Veja, ele foi e perguntou para ela, bom, você quer me ajuda? Vamos ver, o que você tem na tua casa? Ela diz, não tenho nada em casa. O que você tem? Não tenho nada. E aqui, eu queria que você guardasse isso para toda a sua existência. Nunca diga que você não tem nada, porque alguma coisa você tem. Não existe um filho de Deus que não tenha absolutamente nada. Nós temos Jesus. Nós temos tudo. Mas eu não estou falando de Jesus, eu estou falando alguma coisa, Ele sempre deixa na nossa mão para ver o que a gente faz com o que sobrou. Amém? Alguma coisa nós temos. E ela disse, eu não tenho nada, porque aquilo que ela tinha, ela não considerava grande coisa. Aliás, ela considerava nada. Aí ela pensou bem e disse assim, nada. Não, eu tenho uma botijinha lá de azeite. Uma botija, as botijas eram desse tamanho. Tem uma botija de azeite. Que situação, amados. Nada. Mas Deus, do nada, pode fazer tudo. Amém? Ela disse, eu tenho só, ou senão, uma botija pequenininha de azeite. Se você entender que no pouco ou no quase nada, você tem que ser fiel, o muito vai chegar. E eu sei, porque Deus está me mostrando uma pessoa que está dizendo, por que eu vim hoje? Porque tem sido infiel. E por isso está na situação financeira em que está. Você veio hoje para ver se emenda. Você veio hoje para ver se torna uma pessoa fiel, obediente. É um homem que está falando isso. Se você entender que no pouco ou no quase nada você tem que ser fiel, o muito, o além do que você imagina, vai chegar. Esse é o plano de Deus. Para contradizer tudo que os jornais dizem, tudo que é o sistema do mundo, para nos escravizar, Deus tem uma palavra para nos libertar. Amém? Versículo 3. Então disse ele, o profeta disse, vai, pede emprestadas. Ela não tinha nada, ela não tinha só uma botija com óleo. Então ele diz, pede emprestado, porque você deve estar numa situação que nem panela tem na sua casa, não é? Vai, pede emprestadas vasilhas. Pode ser que ela tivesse o que uma dona de casa teria. 5, 6, 7 vasilhas, não sei. Ele diz, pede emprestado, porque ele queria ver um movimento, uma atitude. Ela podia dizer, eu tenho 5 bacias lá em casa, 5 vasilhas. Ele disse, vai, pede emprestado. Agora empresta porque eu estou mandando. Vasilhas a todos os teus vizinhos. Por quê? Porque todos teriam que ver o milagre. Vasilhas vazias. E ele dá um recado para ela, não poucas. Ou seja, não pensa pequeno, mulher. Não obedece a Deus com medo. Pega bastante panela, bastante vasilhas, né? Quem sabe 100 vasilhas, 200 vasilhas, não sei. Hoje Deus está dizendo, não peça pouco a Deus. Alguma coisa grande vai suceder, amados. Alguma coisa além da nossa ideia vai acontecer. Alguma coisa Deus está fazendo hoje por você. E não espere pouco de Deus, porque Deus não é mirrado. Versículo 4. Então, pega as vasilhas emprestadas, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Tem família envolvida nisso aqui, viu? Nós não somos independentes do nosso marido, da nossa esposa, dos filhos, dos pais. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Põe tua casa para dentro. Fecha a porta. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Veja que coisa mais esquisita. Pega um monte de vasilha emprestada, põe tudo em cima da mesa da pia, fecha a porta da tua casa, pega aquela botija de azeite e vai enchendo. Agora, quando uma vasilha estiver cheia, põe de lado. Quando a outra estiver cheia, põe de lado. Isto é totalmente fora de propósito, fora de lógica, fora de tudo. Porque se ela tinha uma botija só, como é que ela ia encher um monte de vasilhas e ia pondo de lado, amados?
E ela obedeceu, porque você vai ver aqui que ela fez. Primeira vasilha, encheu, pôs de lado. Segunda vasilha, encheu, pôs de lado. Terceira vasilha, encheu, pôs de lado. Versículo 5. Partiu, pois, dele, foi embora, ouviu o que o profeta falou e foi fazer exatamente o que Deus mandou pela boca do profeta. E fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. O milagre era para a família. Estes lhe chegavam as vasilhas. Olha só, os filhos participaram do movimento. Os filhos se envolveram com a ordem de Deus. Os filhos ajudaram naquela atitude de fé. Família unida jamais será vencida. Os filhos chegavam com as vasilhas e ela as enchia. Amados, milagre. Milagre, diga milagre. A pessoa com pouco, quando ela tem a mão de Deus, quando ela se submete à autoridade da palavra, ela se enche. Ela vê a multiplicação. Enche a casa, enche a vida, enche os sonhos. Milagre! Isso aqui é milagre. Você não precisa de um milagre, não, na sua vida financeira? Eu estou lhe falando de um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E que pode fazer hoje esse milagre. Versículo 6. Cheias as vasilhas. Quantas? Quantas eles tomaram emprestado da vizinhança. Cheias as vasilhas todas. Disse ela a um dos filhos: chega-me aqui, menino. Mais uma vasilha. Mas ele respondeu. A mulher se empolgou, amada. Ela começou a encher as panelas. Ele, põe de lado, põe de lado, põe de lado. Pararam as vasilhas. Ô, menino, me traz mais vasilha. Traz aí. Por que parou? Mas o filho respondeu: não há mais vasilha nenhuma, mamãe. Acabaram. E o azeite parou. Na medida da minha fé, a bênção vem. Entendeu? Na medida em que você mede o que Deus pode fazer, é o que você vai receber de Deus. Ela teve fé para encher, eles tiveram fé para encher uma quantidade de vasilhas. Eu não sei se foram 10, se foram 50, se foram 100, se foram 200, eu não sei que tamanho é essa vizinhança e quantas panelas eles pegaram. Mas vamos supor que eles tivessem enchido 100 vasilhas. A minha pergunta é: e se ela tivesse colocado 400 vasilhas, encheria ou não? Encheria. Então, na medida em que você crer hoje, e vou mais longe, na medida em que você estiver crendo agora, receba o seu milagre financeiro, em nome de Jesus. Vai ser na medida em que você estiver crendo. Eu não sei quanto Deus pode encher. Eu não sei o quanto Deus vai encher. Eu sei que Ele pode encher quanto você liberar de vasilhas para Deus encher. Amém? Então receba a provisão financeira. Receba o pagamento de todas as tuas dívidas em nome de Jesus. Receba o milagre da provisão. Receba o milagre do aumento. Receba o milagre da multiplicação. Receba o milagre. Este ano é fim de ciclo. Fim de ciclo de miséria. Fim de ciclo de pobreza. Fim de ciclo de necessidades não supridas. Fim de ciclo de dívida na nossa vida, amado. Fim de colheitas estragadas. É hora de você ir para um novo patamar de vida. Amém? Põe vasilhas aí na sua vida, em nome de Jesus. Põe panela grande, põe conta grande, põe coisa grande, porque Deus vai encher. Quanto mais você abrir as panelas, quanto mais você escancarar os lugares para Deus encher, mais Ele vai fazer. Agora tem que começar pondo vasilha no coração. Tem que caber esta promessa no seu coração, porque tem gente que duvida. Então esquece as vasilhas. Porque essa mulher não disse: não sei não, viu, Eliseu? Eu vou botar lá as panelinhas, mas vamos ver se vai acontecer. Ela não disse isso. E tem muito cristão que só age nessa base. Vamos ver se Deus faz. Eu quero um sinal. Que sinal? Sai fora.
Todo sinal que você pediu, que você foi capaz de ver, foi só escassez e dívida e perda de dinheiro, disciplina de Deus, correção, açoite. Tem gente que está no açoite, perdeu tudo, está perdendo tudo e não se toca. Tem que mudar. Graça é seriedade, é santidade de vida. Jesus não é brinquedo, não. A obra de Deus é muito séria. É só para quem é eleito. Porque os eleitos são capacitados para viver essa obra. Não há mais vasilha nenhuma, mamãe. E o azeite parou. Quando você disser, eu não creio, é aí que para a bênção. Eu acho que não é para mim, é aí que para a bênção. É aí que para tudo. Né? Versículo 7. Então, foi ela e fez saber ao homem de Deus. Que bom quando há retorno, não é, Bispo Rai? Como é bom, não é, pastor Maurício, pastora Vera, né, ministra Kátia? Quando Deus nos faz as pessoas darem retorno, para que glorifiquemos a Deus. Então, foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai. Porque aconteceu aquilo, mas a dívida estava lá, os filhos iam ser escravos do credor. Vai, vende o azeite, e azeite era coisa fina e cara naquela época, e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Cancelou a dívida, Deus deu provisão ainda para o resto da vida deles, por causa daquela obediência. Essa família esteve suprida de tudo, nada mais faltou. E estava livre do credor, do opressor, do escarnecedor, da humilhação. Você crê que assim pode ser com você? Amém? Este é o plano de Deus. Este é um milagre de Deus. Não havia nada. Ela disse, não tem nada em casa. Havia algo para que ela pudesse usar a fé. Havia Deus. Havia uma promessa. Havia um teste. Mas havia fé no coração dela. Por isso ela pôde ser testada. Amém? A fé chama à existência coisas que não existem. Um detalhe importante. Ela obedeceu ao profeta. Ela obedeceu ao homem de Deus. Só pode dar em abundância. Tem gente que fica, não sei não. Não sei não. Não sei por que ela está dizendo isso. Não sei. Eu duvido. Acho que não é bem assim. Eu acho que não... Amado, sai dessa vida definitivamente. Olha para você. Deus querendo abrir portões no céu e derramar bênção sem medida. E você ir limitando Deus. Pare com isso. Faça como esta mulher. Isto aqui é Deus falando. Isto vem do coração do Pai. Deus multiplica o pouco e cancela a dívida sim. Fez na minha, pode fazer na sua vida. O plano de Deus é perfeito. Mas ele começa por acreditar em Deus incondicionalmente e no profeta. Eu encerro profetizando o cancelamento de dívidas na sua vida. Eu profetizo provisão absoluta para você e para a tua casa. Eu profetizo provisão total. Eu profetizo surpresas de Deus na tua vida nos próximos nos próximos dias. Eu profetizo o final das tuas dívidas. Porque você tem que lembrar que uma dívida se tornou num milagre nesta casa, nesta mulher. A tua dívida pode se tornar um milagre. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou do tudo que você pensa. E eu termino dizendo que o plano de Deus, ele insere o nosso envolvimento com o Pai e com o seu reino. Não pense que é vindo aqui, pegando um pedacinho da palavra, voltando daqui 1 mês, 6 meses, que as coisas... De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai ceifar. Provérbios 3, 9 e 10 e encerramos. Queria chamar os louvadores, que nós vamos orar a Deus e nós vamos louvar a Deus pelo resultado desta palavra. Está aqui. É o profeta Eliseu? Elias? Que profeta você quer? Abacuque? Malaquias? Solange Brant? Honra ao Senhor, porque não é o profeta, amado. É a palavra que faz a diferença. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias
de toda a tua renda. Está aqui, a ordem é essa. E faz isso, e sem isso não tem o e. E se encherão fartamente, não é panela não, é celeiro. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Você recebe para a sua vida? Em nome de Jesus. Todos nós queremos receber o versículo 10. Eu recebo, bispa, que os meus celeiros vão se encher fartamente, que os meus lagares vão transbordar de vinho, de óleo, azeira, se encherão de trigo. Eu recebo, eu recebo, eu recebo. Põe o 9. Para você receber isso, você tem que receber esta ordem. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra, 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 honra a Deus. Honra a Deus com finanças. Escuta o que eu lhe digo. Honra a Deus com finanças. E aí, você vai ver a sua vida só se encher. Só se encher. Só se encher. Porque o nosso Deus, Ele não é Deus que tira, que faz ficar minguado, escasso. Ele é Deus de fartura, Ele é Deus de abundância. E Ele diz, o teu primeiro estado terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá sobremaneira. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia. Vamos todos ficar de pé, glória a Deus. Bispo Rai, oração final, vamos louvar a Deus. Dá pra gente cantar algo aí assim, daquelas de... O que vocês prepararam? Eu sei que a pastora Silmara, durante a mensagem inspirada pelo Senhor, para fechar com chave de ouro o culto. Amém, sim, chegou a nossa vez. Não é, Fernando? De baixo novo, chegou sua vez, meu filho. Novo patamar. Agora toque para Jesus convenientemente. Pronto. Amém. Chegou a sua vez? Amém. Chegou a sua hora? Amém. É hora de colher o que você tem plantado? Que bom que você tem plantado. Que bom. Quem tem plantado tem hora certa de colheita. Amém? Bispo, eu não tenho plantado. Comece hoje, pela fé. Ponha as vasilhas, os celeiros, ponha tudo à disposição de Deus. Pratique a palavra e veja. A fartura está chegando, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Jesus, por esta noite. Obrigado por essa palavra, Jesus. Obrigado por esse alimento que veio diretamente do trono da Tua graça para saciar, Jesus, as nossas necessidades, para dar, Jesus, alternativas celestiais para o Teu povo, Jesus, carente de verdade. Ó Pai, as nossas orações, ó Pai, que todos os Teus filhos tenham entendido, ó Pai, a Tua mensagem clara nesta noite, ó Pai, e que mais do que isso, que a coloquem em prática em suas vidas, e vejam, ó Pai, as bênçãos sem medidas que Tu tens preparado para aqueles que são fiéis à Tua palavra, para aqueles que com ousadia acreditam, ó Pai, que Tu és o Deus do infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Muito obrigado, Jesus, pela honra e pelo privilégio de mais uma vez podemos ter estado nos Teus átrios, ó Deus, e receber alimento puro, palavra genuína, Jesus, verdade que liberta, verdade que transforma corações, vidas, que edificam, ó Pai, as nossas vidas na graça de Deus. Obrigado, Jesus, pela missão apostólica da graça de Deus, pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, pela vida do Bispo Júnior, ó Pai, de toda a família apostólica, pela vida da nossa Bispa Solange Brant. Obrigado pelo corpo ministerial dessa igreja, Jesus, levantado por Ti, ó Pai, para sermos embaixadores, ó Deus, dispenseiros da Tua palavra, Jesus. Ó Deus, e que nós vejamos, ó Pai, sempre, ó Deus, os Teus milagres, as Tuas maravilhas e a Tua fidelidade, ó Pai. Por isso nós declaramos que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus sejam constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigada por esta voz profética nesta noite, Jesus. Amém.
Aleluia. Se alguém precisar sair, fique à vontade. Quem puder, cante conosco. Vitória! Recebe essa palavra em seu coração. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. Até sábado, estudo bíblico. E diga a quem está ao seu lado, hein? A tua bênção é proporcional ao exercício da tua fé. Amém. Boa noite a todos. Aleluia. Amém. Boa noite, internautas. Tchau.